senhor presidente, primeiramente quero cumprimentar a todos e a todas, em especial a autora desse projeto, deputada Marinelu. Eu tendo a discordar da colocação da deputada Letícia Aguiar, até porque entendo que o Estado tem, sim, uma responsabilidade enorme sobre a formação e sobre a criação das nossas crianças. Eu tenho convicção de que a autora desse projeto, ao elaborá-lo, primeiro que foram feitos os ajustes necessários, né? A gente tem que considerar que muitas emendas foram colocadas, muitos artigos foram suprimidos, outros foram instituídos, palavras foram retiradas, outras foram colocadas, enfim. A gente sabe como funcionam os projetos que tramitam pela casa, e a gente sabe como, muitas vezes, os autores e as autoras desses projetos acabam fazendo ajustes necessários para poder contemplar outros posicionamentos e o projeto ser aprovado. Agora, não é possível também descaracterizar um projeto, porque aí é preferível, então, não aprová-lo. Eu tenho certeza de que, ao propor esse projeto, a autora dele estava extremamente preocupada, e continua certamente, com o desenvolvimento das nossas crianças, sobretudo nessa faixa etária de 0 a 6 anos. O papel do Estado, quando você fala do papel do Estado, você não está excluindo o papel da família, de maneira nenhuma. A família é importantíssima na formação das crianças. Nós sabemos que há faixas etárias onde a formação é exatamente dentro de determinadas faixas etárias, que a formação da personalidade se dá. Eu posso falar isso de cátedra porque sou psicóloga. E é exatamente nesse momento em que ela precisa das duas coisas. Elas são complementares, elas não são antagônicas. Elas não estão competindo. A família não está competindo com o Estado não está competindo com a família. Muito pelo contrário, eles têm que caminhar juntos. É preciso, sim, estabelecer políticas protetivas. Inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente, que completou 30 anos na segunda-feira, e é considerado uma das principais legislações no que tange a criança e adolescente do mundo, não é do Brasil, do mundo, né? De tão ampla que ela é. Eu acho que quando ela propõe uma política mais específica para o Estado de São Paulo, imagine pensar em questão de política de gênero. Meu Deus, nós estamos tratando de uma criança de 0 a 6 anos, de crianças de 0 a 6 anos. E que o Estado precisa, sim, garantir políticas públicas, políticas educacionais, políticas sociais, políticas ambientais. É preciso que essa criança possa crescer, como o projeto fala, né? Num ambiente de sustentabilidade, de respeito à dignidade da criança. Criança tem que ser, sim, sujeitos do seu saber. Crianças não são fantoches. Nós não podemos tratá-los e impor a eles todas as nossas convicções e todas as nossas vontades. É preciso levar em consideração, obviamente, que há limites nisso. E as crianças precisam, nós estamos aqui como adultos exatamente para poder dar a eles a orientação necessária, para poder dar a eles o sentimento de confiança, o sentimento de segurança, o sentimento de autoestima. Isso o adulto tem que fazer. Agora, isso também pode ser feito pelo Estado, através dos espaços sociais e dos espaços de socialização, porque uma criança precisa do espaço de socialização, ela precisa interagir com outras crianças, ela precisa interagir preferencialmente com profissionais especializados, com pedagogos, né, com professores, com educadores, que precisam estar na rede pública. Aliás, a rede pública falha porque ela precisa constar ainda mais profissionais. Quantas lutas aí nós temos para a colocação de mais pedagogos, de psicopedagogos, de psicólogos, né, na rede pública de educação, sobretudo na educação infantil, que é de responsabilidade das prefeituras municipais, em sua maioria absoluta. Então, quando se trata de um projeto desse, trata-se apenas de fazer uma ordenação do Estado, no sentido de poder cuidar
melhor das crianças e adolescentes. E das crianças, desculpe, e quando a gente fala da população vulnerabilizada, como é que fica? Como é que a gente fala quando as crianças não têm a família como referência? E quantos milhares de crianças não têm famílias como referência? São criadas pelos avós, são criadas pelos tios, são criadas nas ruas, né? Porque se não tem, às vezes as mães engravidam, acabam deixando e abandonando as crianças. Quantas crianças são negligenciadas e aumenta, esse percentual aumenta a cada dia. Num momento como este de pandemia, toda semana saem estatísticas são publicadas com aumento de abandono de crianças, de negligência de trato com crianças, de violência de trato com crianças, de abuso. Não se fala disso. Isso nós vamos esquecer. Isso a família não dá conta. E, normalmente, às vezes, não dá. Se a família encobre, como a gente sabe, de milhares de casos onde a violência contra a criança são encobertas pelos seus próprios familiares, o que faz o Estado? Se omite? Não participa disso? O Estado é para isso, é para ser um ente que participe efetivamente da vida dessas crianças, né? No sentido de cuidar, de proteger, de garantir um ambiente saudável para o seu desenvolvimento motor, para o seu desenvolvimento físico, para o seu desenvolvimento psicológico, né? Para o seu desenvolvimento mental, para a aquisição de conhecimento e para a formação da sua personalidade, que é exatamente nessa faixa etária onde ela se forma, até os 7 anos. Então, eu só tenho que cumprimentar e fico até com uma ponta de inveja, viu, deputada Marina? Gostaria de ter proposto um projeto com esse conteúdo. Achei importantíssimo, e acho que a Assembleia tem a obrigação de versar sobre isso, de discutir sobre isso. Não se trata, me desculpe, deputada Letícia, não, se trata aqui de uma posição ideológica. Nós temos que deixar de lado isso. Trata-se de garantir condições adequadas para o desenvolvimento pleno das crianças, que tem que estar, inclusive, já garantido constitucionalmente, mas que nós sabemos que muitas vezes não é colocado em prática e que precisa leis adicionais para poder forçar o governante, né, forçar o gestor a implementar essas políticas que são essenciais para o crescimento, para o desenvolvimento e para o bem-estar, sobretudo, das crianças. Então, eu nem vou ocupar, eu acho que, na essência, o que eu queria falar é isso, a minha defesa desse projeto é esta, fiz questão de me inscrever para falar, deputada Marina, porque, independentemente do posicionamento da deputada Letícia, eu já estava com a clareza de que eu iria me posicionar desta forma e peço, sim, que a gente tenha o bom senso de votarmos favoravelmente nesse projeto, que é um projeto que nós devíamos aplaudir. Aplaudir porque ele não quer aqui, de maneira nenhuma, colocar a questão de ideologia de gênero ou coisas parecidas. Muito pelo contrário. Ele está aqui, né, como um projeto que busca dar aquilo que milhares de crianças nesse estado não têm, né, que é o cuidado necessário de promover um ambiente cada vez mais adequado e cada vez mais saudável para o seu desenvolvimento. Okay. Então, eu espero, sim, que ele seja aprovado neste Congresso de Comissões e clamo para as pessoas que puderem, que entenderem da importância dele, que votem favoravelmente. Muito obrigada, senhor.